Fala, investidor e investidora, sejam muito bem-vindos ao canal Geografia Investida. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o balanço da Allos no segundo semestre. A Allos, assim como a Multiplan, mostrou um balanço muito sólido, ao contrário do que muita gente diz por aí na internet, que o setor de shopping vai passar por uma crise porque o varejo de rua está passando por crise. Nós vamos ver que esse não é o caso. Então, sem mais delongas, bora para o nosso vídeo, pessoal. Então, o que a gente primeiro precisa entender? Que a performance de vendas nos shoppings da Allos subiu em todas as regiões, no Sudeste, no Sul, no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste. E que no balanço do trimestre passado, a Allos ela mostrou os cases que ela tem na região do Nordeste e na região do Norte, certo? Agora ela vai comentar um pouco sobre os cases que ela tem na região do Centro-Oeste e sobre os cases que ela tem na região do Sul, beleza? Então, na média, o aumento das vendas foi de 9% ano contra ano e o aumento, então, em metros quadrados foi de um crescimento de 7,9%, numa somatória desde o ano de 2019, então, de 60%, beleza? E aí vamos dar uma olhada, então, nos principais indicadores. Receita líquida também subiu a receita de um ano contra o outro, mais 8%. EBITDA ajustado mais 10%, FFO, que seria algo próximo ao lucro líquido, tá, pessoal? Mais 1,9% e o NOI mais 8,5%. E para nós, como cotistas, nos interessa justamente a evolução do FFO por ação. Então, está saindo de 0,56 centavos, está indo para 0,61 centavos. Beleza, pessoal? E aí vamos dar uma olhada então sobre as Same Store Sales, então seria as vendas nas mesmas lojas, Same Store Rent, então seria as vendas, a alocação das mesmas lojas, e o FFO que subiu mais 9%. Então a gente vamos dar uma lida aqui nesse texto. Então, a mais inovadora plataforma de experiências, entretenimento, serviços, lifestyle e compras da América Latina anuncia seus resultados do segundo trimestre de 2025. A companhia, ao final do segundo T, detalha a participação de 45 shopping centers, totalizando 1,9 mil metros quadrados de ABL e o total de 1,2 mil em ABL própria. A companhia também prestou serviços de planejamento, administração e comercialização de mais 10 shoppings terceiros, com um ABL total de 296 mil metros quadrados. E o interessante, se você começar a acompanhar bastante essas empresas de shopping, eles também entregam para nós aonde é que estão as vendas, tá, pessoal? Como eu já acompanho bastante tempo tanto a Allos quanto a Multiplan, eu consigo notar que o segmento de alimentação, por exemplo, ele é um segmento muito sensível a crises econômicas, tá certo? O sujeito vai no shopping um domingo, ao invés dele ir no Outback da vida, ele acaba indo buscar um bandejão que vende no shopping, tá? Então, notem como o segmento de shopping, de alimentação, cresceu 9% de um ano contra o outro, tá certo? E todos os segmentos também demonstraram crescimento nos últimos 6 meses, um crescimento médio, então, na faixa dos 4,8%, beleza? Então, as vendas nas mesmas lojas crescem 7,1%, a receita cresce 8,5%, a mídia, eu acho que aqui tem um pulo do gato muito importante para a Allos, eu já vou comentar sobre isso, aumenta a participação em 31%, a gente já vai ver sobre isso. Os custos caíram 9%, então muito bom o trabalho que a Allos vem fazendo. Então ela tem um crescimento de lucros, tem um crescimento de receita, tem uma redução de custos muito importante. Conseguiu aqui um contrato bem legal com aeroportos, tá? Então a gente já vai ver, dar uma olhada nisso. Redução de despesas e ganho de margem de EBITDA. E o retorno aos acionistas, a Allos, então, está pagando aí coisa de 78%, 80% entre dividendos, JCP, recompra de ações, e o endividamento da Allos está na casa dos 1,7%. Beleza, pessoal? Então, vamos dar uma olhada então nos destaques comerciais. Se a gente sentisse teria alguma crise realmente no varejo de shopping, a gente veria pela taxa de ocupação.
seria lojas entrando em vacância, tá certo? E a gente não consegue ver isso. Nós ainda temos 96% de ocupação na maioria dos shoppings, então praticamente uma ocupação quase que 100%, beleza? E aí o custo da ocupação também está diminuindo, a inadimplência de um TRI contra o outro também está diminuindo. Isso reflete, junto com os dados de vendas, que o setor de shoppings neste ano de 2025 está com muita pujança econômica. Alavancagem muito controlada. Se vocês pegarem, por exemplo, o caso da Multiplan, vocês vão ver que a alavancagem da Multiplan está acima de 2 vezes. Então está muito controlado, sobretudo porque eles estão com a dívida atrelada ao CDI e um CDI com um spread pequeno de 0,75, 0,8. Então está muito tranquilo o endividamento da Allos. E aí eles falam de alguns shoppings que tiveram um crescimento muito forte. Pessoal, o que eu quero notar aqui para vocês é o seguinte, ó. Shopping Cuiabá, Shopping Campo Grande, Shopping Goiânia, Passeio das Águas Shopping. Pessoal, esses todos são regiões que produzem uma pujança econômica por causa da soja. Se você pegar o sul também, pessoal, para quem não conhece, eu já fiz uma viagem pelo Paraná até Foz do Iguaçu, cortando todas as BRs do Paraná. Londrina, Maringá são cidades com muita pujança econômica da soja. Você passa aí pelas estradas, horas e horas por campos de soja. Você fica 5, 6, 7, 8 horas rodando as estradas lá e só vendo soja dos dois lados, certo? Então o agronegócio, ele mostra a sua força neste trimestre com o estudo que a Allos acaba fazendo. Então a gente teve então o crescimento do NOI de 144 para 297, e o crescimento médio então na casa dos 8,5% no sul e no centro-oeste 15,6%, mostrando uma clara tendência de uma interiorização da riqueza no Brasil, deixando só o sul e sudeste, está migrando para outras áreas do Brasil, tá certo? E aí vamos dar uma olhada então na receita de mídias, que acho que isso daqui é um grande pulo do gato que eles conseguiram, porque para você pegar um contrato com o Congonhas, por exemplo, que é o aeroporto doméstico mais movimentado do Brasil, não é fácil e são contratos muito bons de propaganda, certo? Então, eles pegaram uma receita de mídia aqui de mais de 31% de um ano contra o outro. Então, eles têm mídia e locação, ou seja, eles alugam totens ou mídia e serviço. E aí a gente teve também, então, do valor, né, que eles ganharam durante esse TRI, 6,5% veio referente à mídia. Isso é um aumento de 110 pontos percentuais, tá certo? Então, eles estão citando aqui que a Hello e a NeoH formam um consórcio que venceu a concorrência da AENA para gerir e comercializar mídias out of home em 17 aeroportos, incluindo Congonhas. A operação começou em junho de 2025 em 5 aeroportos, com expansão gradual, e o contrato tem 10 anos. Então, foi um excelente case que a Allos pegou aqui no shopping. E aí, além da parte de receitas, o que é importante a gente discriminar? Porque a Allos ela tem um braço importante em real estate. Eles têm um braço muito importante na aquisição de terrenos e construção de prédios comerciais, residenciais, próximos aos seus shoppings. Esse é um case de negócio muito interessante, que a Allos ela monta um hub de serviços e não apenas um centro de compras, que é também um grande diferencial da companhia em relação aos seus pares. Então, da onde está vindo a receita, tá certo? A grande parte da receita da Allos, então 70%, está vindo de locação de lojas. O estacionamento corresponde a 18%. Receitas de serviço, 12%. Outras receitas, 0,7% e CDU, 0,7%. O que eu quero mostrar para vocês? Que no somatório de um ano contra o outro, nós tivemos receita da locação aumentou, receitas de estacionamentos aumentou, receitas de serviços aumentou. Então, das 3 linhas que correspondem a 90% do resultado da Allos, houve um aumento expressivo. Sobretudo,
se vocês olharem, serviços de estacionamento, tá certo, pessoal? Então, a gente consegue realmente notar que para o setor de shoppings, de varejo, de shopping, não existe crise. Se você pegar esse balanço, se você pegar o balanço da Multiplan, você vai ver que não existe crise nesse segmento. Shopping tem um aluguel muito alto, o pequeno lojista ele acaba tendo dificuldade para se manter, mas caso fosse esse o caso, você estaria tendo uma vacância maior, você não estaria tendo a quantidade de receita proveniente a estacionamento. Então todos os indicadores que nós estamos tendo, tanto aqui na Allos quanto na Multiplan, mostra que nós não temos crise nenhuma em setor de shopping, ao contrário do que acontece com o varejo de rua, beleza? E aí a gente vai ver um pouquinho sobre o fluxo de pagamento da dívida deles. Então note como eles têm caixa suficiente para pagar bastante dívida até os 4 a 5 anos lá para frente. Então tá muito tranquilo, muito sossegado a dívida, a dívida pelo EBITDA da Allos, beleza? E outra estratégia que eu acho que é um diferencial competitivo da Allos é porque, além então dela trabalhar com shopping, ela tem esse Brasil Real Estate, tá? E esse Brasil Real Estate ele acaba trazendo público para dentro do shopping. Então, note, nós temos o shopping aqui, eles estão construindo essas torres, tanto corporativas quanto residenciais, e com certeza essa população vai estar consumindo bens e serviços dentro do shopping. Então isso é muito interessante. Eles vêm fazendo isso em diversas regiões do Brasil. No trimestre anterior eles estavam mostrando alguns cases da região norte e nordeste. Agora nesse trimestre eles estão falando sobre o sul e sudeste. E aqui eu dei um foco para a região de Londrina, lá no Paraná, beleza? E aí eu estou colocando então um comparativo entre a Multiplan e a Allos. Se vocês olharem friamente, tá, pessoal? A Allos ela tem um crescimento muito forte nas receitas e hoje ela está empatando em nível de receitas com a Multiplan. Mas se você olhar então a dívida, essa daqui está um pouco distorcido, tá? A gente estaria com 1,4 e a Multiplan ainda está em 2,27. Se você olhar o yield, tá? A gente vai fazer essa continha, o yield na minha continha ela é maior. O preço sobre valor patrimonial também tá interessante, então, ou seja, ele está abaixo do valor justo dele. O ROIC, que é o que nos interessa, que efetivamente entra dinheiro no nosso bolso, está em 11%. Crescimento de lucros, crescimento de receitas também. Então a Allos ela tem conseguido entregar uma velocidade maior para o seu cotista, tá certo? Vamos dar uma olhada então sobre como ficaria a ação, a cota da Allos, tá? Em relação a esse payout que a gente viu. Então eu estou colocando o payout na casa dos 80%. Tá certo que vocês vão me falar assim, ah, puxa, mas aqui também tem recompras e tal. Vamos considerar 80%. Estou colocando um lucro, seria aquele nosso FFO, algo parecido ao FFO, de 1,2 bilhão. Isso daria para nós 2,40 por cota, um dividendo estimado de 1,92 centavos, com a cotação do dia de hoje, domingo, dia 17, um yield na casa dos 8,40. Se começarem a bater um pouco na Allos, eu acho que já vale a pena entrar nela, tá? Hoje, nos preços atuais, eu não entraria nessa empresa, apesar do excelente trabalho que tanto ela quanto a Multiplan vem fazendo. Para eu entrar nessa empresa, então, a cotação teria que estar por volta lá dos 21,30 para eu começar a dar uma olhada na empresa, tá certo? Então comenta aí abaixo o que você achou da minha análise. Se você tem alguma dúvida, sugestão, crítica, e vou pedir a gentileza que ajuda muito o nosso canal, de você curtir, compartilhar, comentar qualquer coisa, se inscrever no nosso canal, que vai ajudar muito o nosso trabalho aqui, tá certo? E um forte abraço e até o próximo vídeo.